Obviamente eu peço aos amados irmãos que vocês se dediquem extremamente para entender e compreender o que Jesus na verdade vai querer com você por intermédio dessa palavra. Posso antecipar aos irmãos que a igreja do Senhor Jesus não é um lugar que a gente entra e sai quando a gente quer. Que a igreja dele, amém, o seu corpo, a sua instituição é uma coisa séria que não pode ser usada da maneira como queremos, como também descartada da nossa forma, do nosso jeito. E o que me preocupa é que grande parte das pessoas que estão aqui nesse culto hoje já tem um currículo disso, um extremo histórico de trânsito religioso dentro da instituição dele, que agrega para você, obviamente, para mim, responsabilidade séria, e não importa debaixo de que placa que foi a tua experiência, importa que você usou a prerrogativa dele e assumiu isso, ser uma parte da obra dele. Então, dado a isso, muita coisa que vai ser falado hoje aqui nessa noite reflete a situação de todos vocês, quanto à disciplina, quanto à questão do posicionamento, da realidade de vocês com a igreja dele. E quando eu falo a igreja dele, eu não falo dessa porta, eu falo da fé e do que o homem pode assumir com ele a nível de dever e obrigações. Então, levando em conta as exigências e as reivindicações dele para com esse exercício de fé e ministerial, muita gente que está hoje aqui nessa igreja, você pode ter certeza do que eu vou te falar, você tem dívida com isso. Uma das coisas que geralmente o povo acredita que você pode jogar para o passado, eu não digo coisa, eu digo manha, né? É ficar trocando de igreja para querer apagar o que fez. Então, está aí um detalhe importante para dizer para você que isso não vai mudar nada. Porque ele vai levar em conta, do que diz respeito a mim e a você, todo o contexto da nossa vida cristã. Então é muito importante o que vai ser dito hoje aqui, que vai ser falado aqui, porque reflete, inclusive, como era a primeira igreja. E eu venho dizendo aos irmãos que quando o Senhor me dá uma palavra desse tipo, eu sei que eu vou ter que ser cirúrgico, no sentido que existem problemas aqui que ele quer atingir com orientação para curar e para salvar. E não existe melhor forma do que isso. A melhor forma para poder se chegar a uma redenção, uma cura, uma restauração, buscar a raiz dessas informações, do conteúdo da fé, para que realmente lá, nela, Deus trate cada um de nós na sua luz, na sua plenitude, como essa igreja vem tentando honrar tudo aquilo que ela ensina e tudo aquilo que ela fala. Amém? E para mim, hoje aqui é importante frisar, antes de entrar no texto que eu li de Paulo escrevendo a Timóteo, frisar esse modelo aqui, que é uma coisa que na verdade está crescendo muito, porque traz uma visão gestora de ser igreja, tá? E de ser cristão, que chama igreja acolhedora, tá? A igreja acolhedora no modelo contemporâneo não quer dizer uma igreja, quer dizer um modelo de sistema, tá? Tem igreja, parece que até já chama igreja acolhedora, mas é um modelo, é um sistema contemporâneo de ser igreja, e todas estão aderindo exatamente a essa performance. Uma das coisas que se defendem lá, que é antibíblico, é isso aqui, que o fator principal da restauração de um homem com Deus é o perdão. Eles defendem veemente, por quê? Porque ali é onde eles entram com distorção, que é o amor relacional, o amor filosófico. Só que detalhe, o fator principal da restauração de um homem não é o perdão dele, é a fé. Tá? Então, notem vocês como muda o sentido. É crer nele, não é se sentir amado e perdoado. Mas a igreja, obviamente, cheia de habilidades malignas, ela engana quem não tem conhecimento bíblico. E hoje nós vamos tentar mostrar isso para você aqui em alguns detalhes do que está na Escritura e naquela igreja lá atrás. Um outro ponto importante também, irmãos, que eu venho chamar a atenção de vocês para vocês tomarem cuidado, é esse detalhe aqui, que a igreja acolhedora, além dela levar em conta
como fator principal a restauração de um homem com Deus, que seja realmente o perdão ou que ele se sinta amado, eles também definem que a igreja acolhedora tem essa tarefa, não excluir ninguém. Tá? O entendimento aqui é que excluir aquele que é diferente, agora entra um detalhe. Excluir aquele que é diferente ou irreverente, excluindo isso, mesmo que seja diferente e irreverente, você dá prova de que você não tem o amor de Cristo. Então, para eles, em hipótese nenhuma, deve-se excluir pessoas da igreja, para se cumprir o quê? O papel administrativo daqueles que devem ser igreja. Tá? Porque aí já entra dentro de uma visão o quê? De padrão. Uma visão de seleção. Porque não é qualquer um que pode ser membro da igreja de Cristo. Todos podem entrar, mas ficar só pela obediência. Agora, detalhe, a igreja tem que cumprir o papel administrativo da disciplina, vai ser tratado hoje aqui. Para eles, não mais. Porque todos precisam estar aqui e precisam de uma igreja para mudar. E qualquer exclusão dá prova de que o amor de Deus não está aqui. Então, é fácil falar, difícil é provar. Então tem muita gente caindo nessa história aí, nessa conversinha, de que para provar o amor de Deus, todo mundo pode entrar dentro da igreja e não ser incomodado e ser membro dela, sem ser notificado, e essa ideia ou esse pensamento filosófico está prevalecendo no sistema evangélico atual, e todo mundo achando lindo e maravilhoso. Só gostaria de lembrar vocês que o meu Senhor deixou claro que qualquer alteração do que ele tenha dito como doutrina ou condição de salvação pelos homens altera o fator final, que é a salvação dele. Você até pode ter uma igreja, mas entrar no céu você não vai. Nem você, nem o teu pastor e nem aqueles que congregam com você lá. Se ficar provado que eles estão interferindo, se eles estiverem excluindo, modificando alguma coisa importante que tem que ser praticada entre nós aqui. Então, com certeza, tanto a mim quanto a você, nós não temos autoridade para dizer o que pode e não pode aqui dentro. Se é uma obra dele, ele tem que falar. E eu estou requerendo isso de vocês hoje aqui, pela palavra. Procura saber direito, pô. Porque ficar pensando desse jeito e agindo dessa forma é uma coisa. Provar que Jesus está à frente disso é outra. E é o que muita gente, na verdade, não está conseguindo fazer. Um outro detalhe dessa igreja acolhedora, que eu quero aqui frisar, é que ela define que para exercitar uma comunhão entre os irmãos, que ela chama de comunhão horizontal. Toma muito cuidado com isso, porque você sabe o que no horizontal pode acontecer. Mas diz ela aqui que para exercitar uma comunhão entre irmãos, a diferença entre irmãos deve perder significado. Ou seja, não devem se olhar para as diferenças e nem para aquele que diverge. E nem para aquele que se contradiz doutrinariamente. Porque é importante ele estar aqui e todo mundo se relacionar. Então são coisas que na verdade eu deveria dizer antes de pregar, ou tarefas da igreja contemporânea, para deixar claro para vocês que se a gente vai lá para trás, na igreja que Jesus instituiu pelos homens que ele escolheu, a gente não enxerga isso lá. E eu venho falando sempre para vocês, se dependesse daquela igreja lá atrás, muita gente não estaria nessa igreja hoje. Mas por causa das facilitações, do filosofismo, do relativismo, eles podem entrar na igreja e ficar sossegados. Porque a porta se alargou. Está tendo essa popularidade lá fora lá. E evangélica é moda. Mas se fosse naquela igreja lá atrás, talvez alguns de nós não estaria. E é nisso que nós temos que levar em conta. Nós estamos usando a igreja para mascarar a nossa situação,
ou usando a igreja que o Senhor morreu por ela para nos orientar. Porque se for para ser orientado e revelado por Cristo, nós temos uma esperança de ser salvo aqui. Mas se for com o sentido social da redenção, ser recebido com um abraço, um beijo, um carinho, um aperto de mão da parte de Cristo, e ficar se enganando que você é de Cristo ou convertido, com base nesse relacionismo que eu disse aqui, é lindo, aqui você está bem. Mas quando ele voltar, ou quando ele te chamar, você vai ficar muito mal, porque você vai ouvir pela boca dele muita coisa que você não escutou aqui. Então vamos atender a esses detalhes. Não existe a igreja do povo, não existe a igreja do Estado, não existe a igreja minha, a sua igreja, como não há ministério nosso. A igreja é dele. E nós estamos aqui para fazer uso disso com responsabilidade, com temor, com biblicidade, com fidelidade a Cristo. Foi claro? Detalhe. Pode falar o que quiser, mas prova. Nós vamos aqui direto nesse primeiro detalhe, porque Paulo, na sua postura apostólica, ele se posicionava a orientar Timóteo, da qual considerava um filho na fé, com instruções que vinham de uma autoridade que estava nele, que pode estar em mim aqui agora. Mas que autoridade? Eu falei aos amados irmãos, outro dia eu escutei um jumento político da teologia da prosperidade. Eu escutei ele tratando da forma dele o que ele pensava sobre a autoridade ministerial. E toda autoridade para ele, no que ele dizia para a igreja lá, consistia nisso: em mérito e honra própria. Aí nós temos um detalhe sério, porque a autoridade que eu uso aqui agora para falar não é institucional, não é intelectual e sequer racional. A autoridade que eu uso agora e utilizo agora para falar com você se baseia e se apoia num fator maior do que os homens. E qualquer homem, por mais nível intelectual que ele tenha. Então não existe a autoridade da igreja. Existe a autoridade de Cristo que ele delega ou delegou à igreja. Aí nós começamos a falar de Bíblia. A autoridade é dele. E ele concede ao homem. É diferente de você achar que você tem autoridade para fazer o que você quer e falar o que você quer em nome de Deus. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Eu estou debaixo da autoridade do meu pastor, da autoridade da igreja que eu frequento, com base bíblica. Você consegue me provar isso? Que a igreja, a instituição que você congrega e o líder que está nela, pode te garantir? Ou lhe representar diante de Deus, de Cristo? Se você conseguir provar, ótimo para você, porque biblicamente falando é infundável. Então a gente começa aqui por esse detalhe. Existe uma autoridade representativa, e essa autoridade representativa no texto de 1 Timóteo e na experiência de Paulo com Timóteo, não é ele, e nem seu apostolado. A autoridade que ele usava naquele momento é a prerrogativa de Cristo. Então, pastor, eu tenho que lembrar aos amados irmãos que seja na esfera humana da fé ou na esfera eclesiológica da igreja, a autoridade é a mesma. Funciona para mim, funciona para a igreja. O que funciona para você individualmente, funciona para toda a igreja. Por quê? Porque sai do mesmo, ou da mesma fonte. Mas antes de tudo, pastor, eu preparei até aqui algumas menções do que na verdade Paulo, ali na fala com Timóteo, ou escrita com ele, procurava estabelecer no irmão. Haviam instruções da parte dele a Timóteo que eu quero especificar aqui para os irmãos, então preste atenção.
Quando Paulo se dirigiu a Timóteo com preocupações ministeriais, a primeira coisa que ele receitou a Timóteo é de que existisse ali entre a comunidade oração, a necessidade de oração, como também ordem entre os irmãos, no culto, como também na questão da conduta. Ele receita também a Timóteo eficiência na organização da igreja e na administração também do ministério do ensino, do ministério pastoral, de traduzir e interpretar bem o que Jesus pediu. Um outro detalhe também que ele pede, vigilância de Timóteo e da igreja, frente aos erros doutrinários, impedindo também possíveis desvios pelo motivo de fraude processual teológica no dever ministerial. Ou seja, de que também Timóteo e a igreja estivesse atenta para exatamente identificar e ver quem eram aqueles que estavam abrindo a boca para falar besteira, falando por si mesmo, com a sua própria autoridade, o que na verdade é fraude e é heresia. E Paulo orienta a Timóteo exatamente ter essa postura. Daí vem texto de 1 Timóteo capítulo 1, verso 3 ao 4, 1 Timóteo 4, verso 6 ao 16, 1 Timóteo 6, verso 3 ao 5, 1 Timóteo 1, do 3 ao 11, textos que deixam claro a postura de Paulo em dizer a Timóteo que não importasse o que precisaria ser feito, ou que precisasse ser feito, para mover de dentro da comunidade ou da igreja aqueles que estavam causando destruição ou impedimento doutrinário. Ok? Agora a gente entra aqui nessa questão de que essas instruções que saíam desse irmão Paulo a Timóteo, que não eram da sua que não vinham da sua posição intelectual e nem do seu apostolado, que a autoridade que ele usava para instruir aquele irmão, como usava também para instruir todas as igrejas que ele instruiu, ela surgia e vinha de Cristo.